Bom, hoje vamos seguir o assunto, né, a classificação dos bens de pós-consumo, a segunda parte. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a classificação que geralmente é tranquila dos bens duráveis, né? Então, automóvel, geladeira, fogão, computador, prédios, aviões, navios, aqueles bens que vão durar anos e anos, talvez décadas, né? E na outra ponta, os bens descartáveis, as embalagens dos diversos produtos que temos aí, principalmente os produtos alimentícios, que a gente sabe que vai comprar e eles vão ficar só alguns dias na nossa casa e depois a gente vai consumi-los e descartá-los. Então, são bens que são chamados de bens descartáveis, em contraposição aos bens duráveis, que vão durar mais tempo. Nesse meio caminho, nesse meio termo, existe uma classificação intermediária que se chama bens semiduráveis. São aqueles que ora tu vai considerar como características de bens duráveis, ora como características de bens descartáveis. É complicado a gente ter uma determinada classificação para ele, né? Talvez um caso próprio de bens semiduráveis fosse um celular, né? Se ele tiver aí a média de vida aí de 1 ano e meio a 2 anos, né? Então ele não é nem um bem durável, talvez como um carro, como um televisor, mas ele também não é igual a um bem descartável, que é o caso das embalagens de alimentos, né? Mas vai depender muito do uso que a pessoa tem, vai depender muito do produto em si, se ele tem uma qualidade para poder durar durante tanto tempo, né? Por exemplo, como eu tinha falado, esse meu celular aqui que eu utilizo, ele tem 5 anos de uso, funciona muito bem, uma marca muito boa. Então, talvez ele se aproxime mais do bem durável do que de um semidurável. Então, caso vocês vá fazer algum trabalho, por exemplo, trabalho acadêmico, vocês terão que definir o que vocês consideram como bem durável, semidurável e descartável, né? Então, poderia talvez colocar, se o bem ele está resistindo até 1 ano, ele seria descartável. Se for de 1 a 3 anos, por exemplo, eu vou considerá-lo como semidurável e a partir daí como durável, tá? Uma questão também importante é voltar àquela questão de que o lixo que a gente encontra nas nossas cidades é basicamente constituído dos bens descartáveis, ou seja, principalmente as embalagens dos produtos que compramos, ok? Por isso que existem muitas iniciativas, por exemplo, de supermercados sem embalagens, porque a embalagem realmente ela gera muito lixo, né? A embalagem gera muito lixo porque nós descartamos essas embalagens. Então, a origem dos bens duráveis e semiduráveis na cadeia da logística reversa, a disponibilização de um bem durável ou semidurável, ou seu fim pelo primeiro utilizador, né? Então, podem ser motivados por obsolescência de natureza tecnológica ou de performance. Então, quando que nós, consumidores, iremos decretar o fim da vida útil de determinado produto? Então, imagina que eu estou com esse celular durante 5 anos. Ele ainda funciona para mim, ele ainda tem todas as características que eu preciso, ele tem a performance que eu espero, né? Então eu consigo fazer todas as atividades que eu necessito com uma certa rapidez, tá? Mas aí vamos imaginar que daqui a 2 ou 3 anos, com o aumento do volume de informações, novos aplicativos, novas informações, eu vou precisando de mais espaço. E talvez o hardware, né, o software e o hardware do meu celular, eles já não dão conta mais desse avanço tecnológico. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que trocar esse celular por um mais atual, né? Como eu sempre falo aqui,
na aula de vocês, na aula com vocês, a questão não é adquirir um celular ou um produto mais recente. A questão é, o que irei fazer com esse celular que eu vou descartar? Aí existem algumas possibilidades, uma delas seria aquela que eu falei, vamos colocar ele numa plataforma de vendas de produtos de segunda mão. Por quê? Porque talvez no meu tipo de trabalho, na qual eu tenho muito contato com redes sociais, eu preciso muito, o celular é um instrumento de trabalho, eu precise de um celular que tenha uma capacidade maior, né, para as funções que eu faço. Mas pode ser que eu vendendo como produto de segunda mão para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela não tem essa necessidade tão grande, né, de utilização das várias funcionalidades que o celular tem, e para essa pessoa talvez um celular bom, mas com limitações tecnológicas, talvez sirva para essa pessoa, né? Então por isso que é interessante, então uma outra pessoa utilizaria, né? Então geralmente a disponibilização, ou seja, o descarte desse bem durável, semidurável, ele pode ser motivado por essa obsolescência tecnológica, pode ser também pela moda ou pelo status adquirido proveniente, né, com a aquisição de um novo bem. Então isso ocorre muito em roupas, né, calçados, as pessoas... qual que é a tendência da moda? A moda desse ano, a tendência é tal coisa. E as pessoas compram um novo produto e descartam o antigo. Por acidentes no transporte de distribuição dos bens, né, então também pode acontecer isso, né, ocorre um determinado acidente, então por exemplo um carro, e aquele carro tem a perda total e não tem mais como recuperá-lo, então esse bem não vai ser mais utilizado, ou quem sabe, né, será possível utilizar algumas peças, partes dele, por acidentes com o próprio bem, então tanto no transporte, né, como seria o caso de um caminhão, por exemplo, ou do próprio bem, como no caso que a gente falou agora há pouco, né, dos veículos automotores. Assim, as empresas industriais e comerciais habitualmente disponibilizam seus bens duráveis e semiduráveis aí de várias formas, né? Então leilões, né, pode-se colocar esses produtos à venda, concorrências, venda direta, ou em alguns casos, né, hoje não tão comum talvez, né, os ferros velhos, né, muito comuns algumas décadas atrás, mas também aqui não comenta, né, porque isso aqui eu tirei de um livro, mas também por meio desses aplicativos e esses sites de vendas de produtos de segunda mão, que é algo bem atual, bem recorrente, né? As pessoas utilizam muito para fazer essas vendas, né? Grupos de Facebook, por exemplo, de troca de mercadorias, né? Então também é comum, as pessoas estão ali fazendo comércio, né? Vendendo algo que elas não precisam mais, não utilizam mais, para pessoas que querem comprar aquele produto. Então os BRICS, os famosos BRICS, né, nas cidades universitárias tem muito disso, porque o estudante com poucos recursos, né, acaba aproveitando, né, dos BRICS, né, que nada mais são do que essas lojas que vendem imóveis usados, né, e é um preço bom. Então se por exemplo tu tem um móvel usado na tua casa que tu não quer mais, tu entra em contato com eles, eles vão na tua casa, fazem uma oferta de preço, caso tu aceite, eles levam e ali eles colocam uma margem de lucro e revendem esse produto. Com o surgimento desses grupos do Facebook, como eu comentei, né, de troca-troca, né, de BRICS, e essas plataformas tipo OLX, Mercado Livre, acaba que a pessoa tem a possibilidade de fazer essas compras dentro da própria cidade, né? Então, em alguns casos, ela não precisa ir lá ver o produto numa loja, o que reduz bastante o custo, né?
Imagina que uma loja dessa, ela paga um aluguel, né? Então, além dela comprar um produto usado, que ela não sabe se vai ter uma saída imediata, ela ainda tem que manter, né? Tem o custo de estoque desses produtos e tem o custo do próprio aluguel. Então, se ela consegue criar um ambiente virtual desse, por meio de uma plataforma de venda, tipo essas que eu falei, ou os grupos do Facebook, ou diversos outros grupos aí virtuais, ela consegue, talvez colocando na garagem da casa, no espaço da casa, ela consegue vender e não ter alguns custos, como por exemplo do aluguel, né? Mas é lógico que também vai depender muito do espaço, né, do incômodo que isso vai fazer. Eu falei de colocar na casa, mas também imagino o incômodo que isso pode gerar, né? Então, essa forma de descarte constitui uma das principais fontes de pós-consumo desses bens e de seus componentes. Dessa maneira, disponibilizam-se imóveis, veículos em geral, né, como a gente viu aqui. Então, existem essas revendedoras, né, de carros usados, né, máquinas e equipamentos, materiais e equipamentos de escritório, utilizados pela própria empresa em sua atividade. Então, a criatividade é que faz esse mercado movimentar. Pode ser num ponto de venda fixo, como o caso dos BRICS, pode ser em locais tipo ferro velho ou um revendedor de carros usados, pode ser no caso da troca do produto por causa da obsolescência programada, então a pessoa geralmente vende por meio dessas plataformas ou grupos esse celular usado, ou a troca pode se dar aí por meio da moda ou do status, né? Bem, então era isso que eu precisava falar desse assunto, né, dando sequência aos bens duráveis e descartáveis e os semiduráveis. Então, provavelmente, muitos desses bens que são vendidos, eles são os duráveis e os semiduráveis, e fica bem claro que dificilmente tu vai conseguir revender, né, um bem descartável, porque pela própria característica dele de ter uma duração muito pouca, né, um tempo muito pequeno que ele vai estar circulando aí entre os consumidores, ok? Bem, então aqui os nossos contatos, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, os nossos canais do YouTube, que periodicamente a gente coloca vídeos e cursos novos, tudo gratuito, tá? E os nossos livros, né, que vocês podem conhecer no nosso site, o administraçãoverde.com.br, nossas redes sociais e o nosso Instagram, ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.